Salve, salve nação! Agora sim, galera, temos aqui a segunda parte do Jogo Aberto da Band com debate para falar dele, do Malvadão. Está com a mão na taça, a um ponto de conquistar mais um título brasileiro. Vamos ver agora o que os comentaristas do programa vão falar do nosso Mengão e também do Abel Ferreira, né, que... Cara, ele falou umas besteiras ontem na entrevista coletiva que não tem cabimento, galera. O cara reclamando de arbitragem, vê se pode. Muito bem, dito isso, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo e ative o sininho, marca a opção todas para você não perder nada. Hoje tem a Aeroflá, hoje começa a saga em busca da glória eterna, cara. Meu Deus do céu, o Flamengo será tetra. No sábado, comente aqui, quero saber a sua opinião. Se Deus quiser, seremos, né? As imagens são do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Fala aí, Ronaldo. E aqui comigo, nossa, virou a casaca. Se acalme. Vai. Se acalme, meu. Gente, vocês perceberam os extremos? Ui. Gente. Começo ao fim, ó. Você acha que João Pedro Sgarbi está calmo na vida? Boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Pra quem? Pro gênio Abel Ferreira. Eu Parabéns, achei que era Abel. pra ele mesmo. Parabéns, Abel. Abandonou o Campeonato Brasileiro. E se tivesse colocado os titulares, a chance de vencer não era maior? Contando com o tropeço que você não botou fé do Flamengo? Parabéns. Que estratégia, que plano. Se não ganhar no final de semana, ó, pega a primeira caravela e sai do Palmeiras. Sim. Olha o Capelanes, hein? Capelanes. Agora, vamos falar de alegria. Titular ontem, não sei não, hein? Não sei não. E não ironicamente, como fez Capelanes, vou aplaudir. Abel Ferreira, você fez certinho, tá? É isso aí. Boa. Eu também acho que ele fez certinho. Fez certinho mesmo. Ah, é porque, Edu? O Palmeiras, o foco realmente é sábado. É sábado a final e outra. Se o Abel jogou a toalha, aí é a opinião dele. Eu não joguei a toalha ainda não. Do quê? Do Brasileirão. Eu não joguei a toalha ainda não. Não jogou? Não joguei. Que piada, que piada. Eu adoro esse porquinho. Então, vamos focar no sábado. Vamos focar Mas, no Edu, passo a passo. tem uma passinho a possibilidade aí que também te interessa. O Cruzeiro pode virar vice-líder. Também, ué. Palmeiras, Que saudade! Eu quero ver o Sgarbi pra sábado. Eu quero ver o Sgarbi que fica criticando os caras que batem pênalti. Aí ele pega a imagem depois ele batendo um pênalti. Aí, Cicinho, fala aí, Cicinho, tá do lado dele aí, ó. O Cicinho, ele não perde tempo. Já decretou no programa hoje que o campeão da Libertadores será o Flamengo. Vai lá, Cicinho, coragem. O velório começou ontem, hein? Esse negócio é ciladinha sua. Foi igual contra a LDU. Aí que tá, gente. O outro virou burro. O Cicinho já decretou. Preparem-se que na segunda-feira, segundo o Cicinho, teremos maca no Jogo Aberto. Maca com taca. Não teremos, não. Se Deus quiser, teremos. Agora, vocês lembram ontem a bipolaridade do Everton Guimarães? Primeiro ele disse que de 1 a 10 a chance do Galo ganhar do Flamengo era 0, não é? Aí depois ele disse que o Galo poderia dar trabalho pro Flamengo. Aí eu não entendi. Nem ele acredita Porque mais. olha só, os jogadores saíram satisfeitos com esse 1 a 1. Eu percebi um semblante até de alívio nos jogadores do Atlético, que poderiam ter vencido a partida de 1 a 0 e teve bombardeio do Flamengo, seguraram a onda. Everton, você está bem, mal ou no meio do caminho? Buenas tardes. Muito guapa, como sempre. Deixa eu dizer uma coisa, Renata, de fato, a chance de vencer o Flamengo, eu disse aqui que era 0, como não venceu? O Flamengo era favorito ontem, hoje, vai ser amanhã. O orçamento de 2 bi. Olha o banco do Flamengo ontem, Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique. Me ajuda, não tem como. Não tem como. Agora, a parte do Galo foi feita. O Palmeiras aqui não fez a parte dele. Pois é. Agora então vamos ao
Assunto mais comentado de ontem para hoje não foi a vitória do Grêmio, não foi a derrota do Palmeiras, não foi... Não foi. Quem poderia imaginar, né? Por que será? o empate entre Galo e Flamengo, e sim as declarações de Abel Ferreira. Tem que ser, né, cara? O cara rouba a cena a todo momento, falando besteira, né? O jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2 e não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Mas eu também não vivo de ses, e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3. E se minha mãe? E se meu pai? E se? 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com... O amiguinho dele, né, ficou pendurado, né? Ele tá chorando até hoje porque o Abel, a Jô da Abel Ferreira foi pendurado. O medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã. Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta no ombro? O VAR foi ver. No será ombro. Que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e... muita coisa mudou, né? O Palmeiras parou de jogar, por exemplo, conquistou 2 pontos nos últimos 15 disputados, né? Isso é bem visível, não é? Alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. As pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no... para de jogar a culpa nos outros, cara. Você é incompetente. Você que desistiu, escalou o time reserva. Antes, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. É mimimi mesmo, né? Vamos lá. Começo com você, Sgarbi. Abel Ferreira perdeu o jogo, ele mesmo mandou só reservas para a partida em Porto Alegre. De repente, alguém contou, o Flamengo tá perdendo, depois, o Flamengo empatou no finalzinho, ficou 1-1. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva para ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, o primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva, fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele, contra o São Paulo, e você tentar trazer assim um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi... Se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tentar ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então, assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. E eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. Que cara? Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos, enfim, eu não sou desse cara.
Aí, Abel, me desculpa, é feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então, assim, sua postura na coletiva ontem é uma vergonha. E você ironizar a pergunta do repórter com o IC e depois falar nada com nada. O Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel. É decepcionante, assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara. Você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca. A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei. Mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não. Eu acho que o Abel está desesperado. Para mim está muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, para mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa para você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Nossa. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel, que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada do Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte do Palmeiras sabe do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Só que tem um detalhe, Edu. O Palmeiras, ele tá vivendo uma encruzilhada. Ele pode terminar o ano com a glória eterna, que é a Libertadores, e ir para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos para escutar cada besteira aqui. Por que eu fico a brincadeira. Isso, Cada coisa... Olha quem fala, velho. O cara que mais fala besteira no programa. Hipócrita! Que violência! No meio do futebol, que eu falo... O que você escutou que te perturbou? Não, o outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é profissional. Ele faz da maneira que quer e tem as escolhas dele. Mas ele não erra. Todo mundo erra. Ah, entendi. Todo mundo erra. Mas ele não erra. Todo mundo. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas não jogaram nada. Então, qual o jogo que viu? Jogou o primeiro tempo, mas tomou 3 no final, né? Adiantou do quê? Então, e as escolhas? Qual que é o erro do Abel? E as escolhas que ele fez, e as escolhas que ele fez no jogo de ontem, pra mim, foi assertiva. De colocar... Ué, a gente não fala aqui de elenco.
A gente não fala que tem que ter um elenco para jogar e é nesses momentos que você tem que usar. Agora, cabe aos jogadores dentro de campo fazer o futebol. Eu acho que tem que apanhar. O Abel não entra em campo para tomar um gol de lateral. O Abel não vai lá e faz um pênalti besta, como foi Que redenção pro Marcos Rocha, hein? Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar. Agora, falar de uma coisa assim, eu quero ver porque um falou que se ganhasse do LDU ia virar burro, só que não virou ainda. O outro falou que ia virar lá. Então, são coisas que sempre assim, naquela coisa assim, não, se todo mundo aqui tá virando de si. Então, assim... Mas, gente, como é que a gente vai saber hoje quem vai ganhar a Libertadores? É isso que eu tô falando, é confiança. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não, é palpite, opinião, mas cravar não tem como. Dá pra cravar sim, a análise é simples de enxergar. Ô, Renato. Desculpa, é simples. Você crava que o Palmeiras não será o campeão? Eu cravo. Não, para que você Aqui dá sou um azar. torcedor palmeirense. Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar. Ponto. Dito isso, Você dá a azar chance nisso do aí. Flamengo vencer a Libertadores ela é imensa. Gigantesca, estratosférica. E outro hoje. falar da torcida, falar que errou, que o Abel errou, que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Então Abel. agora vocês vão cair do muro. Porque é o seguinte, o presidente do Flamengo, BAP, elogia a longevidade de Abel Ferreira no tá futebol certo, brasileiro. E a Leila Pereira disse, ganhando ou perdendo a Libertadores, ela, Leila, quer que o Abel fique. Você vê aí a estabilidade do Abel no Palmeiras é algo absolutamente admirável para o Brasil. Eu não lembro qual foi a última vez que se teve um clube de primeira linha com muita torcida, mantendo um técnico por tanto tempo. Esse é um enorme desafio, especialmente quando se lida com os torcedores, com os dirigentes torcedores. O presidente BAP citou a longevidade do meu treinador, do Abel, no Palmeiras. Então, em qualquer outro clube, eu não tenho dúvida que qualquer tropeço, qualquer turbulência, que todo clube passa por turbulência, eu estou passando por uma turbulência. Sim. Incrível, mas sim. Eu estou calma aqui, mas eu estou brava, viu? E eu costumo dizer que são 3 pessoas que determinam os rumos do Palmeiras. É meu diretor de futebol, é o meu treinador e a presidente. Quando os 3 estão de acordo qual a diretriz tomar, nós seguimos. E vou falar mais, que eu tenho certeza que jornalistas vão querer saber. Independentemente do resultado da Libertadores, que eu tenho certeza que o vento vai continuar soprando a nosso favor, o Abel, o meu treinador, desejo da presidente a continuidade do meu treinador, a continuidade do meu diretor de futebol. Senão começam aquelas teorias da conspiração. Não. O meu planejamento é eu continuar com a minha comissão técnica, com o meu diretor de futebol, até dezembro de 2027, que é quando se encerra o meu mandato. Everton Guimarães. E aí, Leila Pereira e BAP falando sobre Abel Ferreira. Então, Renata, o BAP muito bem assistido, e eu vou falar assistido porque a visão de futebol que o Felipe Luiz tem é uma visão muito especial, né? Tem um futuro brilhante, Felipe Luiz. Então ele assiste e é assistido por um grande profissional. A Leila tem, para mim, o melhor técnico que já pisou em terras brasileiras. Sei que isso causa um desconforto em muita gente, mas a opinião é um negócio muito subjetivo, né? Porque eu tenho opinião, tem o gosto próprio e tem também os números que são favoráveis. A informação de gente do Palmeiras é de que, de fato, o Abel fica até o final do mandato da Leila. Isso é muito bom. E o que fica claro, Renata, para todos nós, é que você não tem que entregar a chave do CT para treinador, mas tem algumas situações que elas refletem diretamente no resultado de campo, que é dar autonomia ao treinador. Hoje o Felipe Luiz tem autonomia no Flamengo, o Abel tem muita autonomia no Palmeiras. Aqui em Belo Horizonte, mas você tem que puxar a brasa para a sardinha? Tenho, porque aqui eu tenho os exemplos para serem dados. O Léo Jardim hoje tem uma grande autonomia no Cruzeiro. As decisões são tomadas lá em cima, mas tudo... O Cruzeiro hoje tem um quarteto, né? Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Léo Jardim e o Joaquim Pinto. Lá no Palmeiras, a presidente já disse como é que as coisas funcionam. No Flamengo, me parece que passam muito pelo Felipe Luiz, pelo Boto e pelo BAP.
O Cruzeiro eu já falei, e agora tomara que o Atlético siga o mesmo padrão, de dar autonomia ao Sampaoli e aos seus pares, de ter alguém da diretoria, que seja o Sérgio Coelho ou que seja o Rubens Menin, né? Para que isso seja definido entre essas partes aí. Aí você teria Sampaoli, não sei se o Brax vai continuar, o Vitor não tem a menor condição, não sei nem se permanece. E aí, com mais um dos donos para pensar o futebol. O Palmeiras está correto da forma que age, o Flamengo está correto e que aqui também o Cruzeiro tem dado exemplo. Obrigada. Olha, quero continuar. Gente, quem vai levar essa final de Libertadores é a pergunta que vale ouro atualmente. Ronaldão, eu já sei para quem você vai torcer, só isso, né? Seguinte, Chico, você estava falando no YouTube sobre Palmeiras, final de Libertadores, o que ninguém está percebendo, mas tem um detalhe aqui que a produção trouxe. Que na decisão de Libertadores, na qual o Palmeiras venceu o Flamengo, vocês lembram do vento de Montevidéu? Sim. Que aí a torcida disse, mas o vento soprava a favor do outro lado. Então ela foi irônica, né? Sim, ela usou a ironia. A Leila Pereira lembrou aquela final em que o Flamengo, para muitos, era extremamente favorito e o Palmeiras levou o título com Abel Ferreira sobre Renato Gaúcho. Chiquito, mas qual é a sua tese sobre essa decisão? Queremos ouvir. Completa. Eu no YouTube aqui estava falando que o roteiro tá pronto, assim, tá desenhado na minha cabeça, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais ponderado agora. Porque é óbvio que é imprevisível você falar agora qual o favorito, quem vai ganhar. Então a gente fica o quê? A gente fica buscando subterfúgios na análise. E aí eu preciso analisar o momento das duas equipes, mas, cara, a gente está diante de 90 minutos, de uma final que muda completamente a história dos dois clubes, dos personagens envolvidos. Então esqueçam o que está acontecendo agora, com esse momento ruim do Palmeiras. E até de uma certa instabilidade do Flamengo e tal, em termos de desempenho, mas é óbvio que no brasileiro tá encaminhado. Renato, eu estava revisitando o livro escrito por Abel Ferreira, em que ele conta a trajetória da a primeira e a segunda Libertadores. Ele ganha duas em quase um ano por conta da pandemia. E a segunda, justamente essa sobre o Flamengo, ela tem um aspecto parecido. Ele já tinha 10 pontos atrás do Galo, que ganha o título em 21, então realmente não tinha chance, como hoje até tinha um pouco mais. Mas ele faz um planejamento para ganhar aquela Libertadores que é rigorosamente igual ele está fazendo agora. O Abel tem um modus operandi de trabalhar em termos de coletivas e maneira como ele escolhe o time há 5 anos e a gente parece que não aprende. É óbvio que ele botou esses caras numa caixinha, esses 11 jogadores que vão jogar no sábado, porque mentalmente os caras estão, sei lá, não é normal o que está acontecendo com o Palmeiras, 5 jogos sem ganhar, entregar um Campeonato Brasileiro em que eles eram líderes com distância na pontuação. Então vocês acham o quê? Que essa final de sábado vai ser como? Vocês acham que o Abel está trabalhando como essa final? Então se preparem, é óbvio que é um jogo em que tudo pode acontecer. Você está mordendo e assoprando. Porque eu não tenho como prever. Você está mordendo e assoprando. Não vai ou não vai? O que vai acontecer, mas na minha opinião, o Palmeiras chega muito forte para essa decisão. Se fosse um discurso político, eu até votaria no sim. Mas como não é tudo isso, mas vai perder. Agora, quem já está com a logística pronta, roteiro preparado também, Felipe Luiz até comentou sobre isso ontem na coletiva, após o empate com o Galo, é o Flamengo. E o Thiago Carvalho já mostrou um pouquinho dessa programação, já contou detalhes. Thiago, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jogo Aberto. Já atualiza tudo, traz os detalhes. Daqui a pouquinho, o Mengão parte rumo a Lima em busca de mais uma sonhada Libertadores. E aí? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos agora. Então, as coisas já começam a acontecer de acordo com aquilo que o Flamengo tinha programado. Como eu tinha adiantado para vocês, o Flamengo chegou muito tarde aqui no Rio de Janeiro, por cerca das 3h15 da manhã, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, por isso, fez com que o Flamengo fosse descansar em casa. Os jogadores ficaram em casa e agora, meio-dia e meia, eles começaram a chegar aqui no Ninho do Urubu. Alguns atletas já chegaram, a gente pôde ver alguns carros chegando, alguns carros até conhecidos, porque a gente está sempre por aqui, sabe, por exemplo, Ayrton Lucas, etc. Alguns atletas já estão aqui no Ninho do Urubu e até as 2 da tarde eles vão almoçar e fazer a saída para o aeroporto do Galeão. Esse percurso leva cerca de 45 minutos, 50 minutos, vão com uma escolta da Polícia Militar, inclusive todo o policiamento já está aqui no entorno do centro de treinamentos do Ninho do Urubu, um esquema especial formado aqui para que essa festa aconteça daqui a pouco. Vocês vão ver também, perceber que os torcedores vão chegando aos poucos aqui, porque há a expectativa de que eles façam aquele abraço, aquela última energia ao ônibus do Flamengo antes dessa partida
para o aeroporto. O Flamengo vai chegar no aeroporto, o voo fretado sai às 5 da tarde e aí é um voo aí de pouco mais de 5 horas até Lima, então o Flamengo chegaria às 10h25 da noite do horário brasileiro, 8h25, ou seja, 2 horas a menos no fuso horário do Peru. Então essa é a programação do Flamengo. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, então, o ônibus deixando aqui o Ninho do Urubu a caminho do Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro. E na parte da noite, às 10 horas da noite, aqui do horário brasileiro, o Flamengo já vai estar em terra peruana para disputar a Libertadores da América. Renata. Graças a Deus. Obrigada, Thiago, pelos detalhes. É isso, o Flamengo já preparadíssimo agora também. Já acabou a partida contra o Galo, não vai pensar no título brasileiro e sim em Libertadores. Se sim, o Chico falou em 90 minutos que pode se estender. Pode ter prorrogação, pênaltis, tem tudo para ser uma final. Eu não acho que vai ter goleada, que alguém vai se sobressair. Acho que vai ser duríssima, mas é aquela história, um só vai ser tetra. Renato, eu não acredito muito na questão do mais do que 90 minutos, não. Lógico, não? Obviamente tem os acréscimos. Eu acredito que vai ser decidido no tempo normal. Essas duas equipes têm time para isso e vão buscar a todo momento o gol. Eu não acredito num Palmeiras também reativo. Eu acredito num Palmeiras jogar, digamos assim, com menos pressão, porque já é praticamente campeão brasileiro. Você morde a sopra também, pô. Você falou que é Flamengo, que ia atropelar. Fala que ia atropelar aí o placar. Eu tô falando que o jogo vai ser decidido nos 90 minutos. Você morde a Se sopra você quer, também. agora você quer o placar? Na sexta-feira eu dou o placar da taca do Flamengo. Vai atropelar. Olha lá, Edu. Bom, Chico, com conhecimento, pesquisa, trouxe uma base para acreditar ainda num plano de Abel Ferreira, até porque ele já fez isso em outras oportunidades. Eu quero agora alguém aqui que defenda o plano do Felipe Luiz. Eu. Vai, Capela. Eu, porque a ideia do Abel Ferreira, ele tem um plano e o plano é não ter plano. Porque ele não tem plano. Eita, peraí, e esse é o maior plano do Felipe Luiz. O cara tá 5 Vem cá, vezes, pessoal, vem cá. Aqui está o fã do Abel Ferreira. Eu sou fã do Abel Ferreira. Ai, gente, mas me fala, qual é o plano, como o Abel Ferreira vai surpreender o Felipe Luiz, uma vez que ele já entregou de bandeja a escalação que entra em campo no final de semana? Você acredita mesmo? Eu tenho certeza. Essa é a escalação? Ele pode talvez pôr o Andreas Pereira. Quem será o goleiro? Carlos Miguel. E outra coisa, se não colocar o Carlos Miguel, perde o tempo normal. Ela perguntou do Flamengo, não é Palmeiras. Fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. Mas é o que eu tô falando. Você fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. O plano do Felipe Luiz é contar com a falta de plano do Abel Ferreira. Por isso que eu defendo o plano do Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje, ele pega o plano dele e ele fala assim, tinha meu plano do Abel. Não tem plano. Então, meu plano é esse. Acabou. Pronto, acabou. Aí que ele foi, aí que ele ganhou. Aí que ele ganhou. Essa é a defesa pro Felipe Luiz? Não. Vai, Gabi, você vai defender o Felipe Luiz? Não, eu acho o Felipe Luiz um grande treinador, né? Um cara estudioso, tudo. São dois treinadores que têm os melhores elencos disparado da América do Sul. Disparado. O Felipe Luiz resolveu não poupar o time inteiro ontem, mesmo sabendo que o Abel pouparia, mas tem os jogadores cansados também. Quem sabe... Aí... Mas ele poderia ser campeão brasileiro ontem, né? Ele tinha essa possibilidade. Mas agora já era, Aí o plano do Felipe Luiz que ela perguntou. Não, então... Você me criticou e eu falo do plano dele. Posso falar. Na minha opinião, o Cicinho fala que vai ser um jogo que as duas equipes vão buscar o ataque. Na Libertadores que nós vimos em 21, não foi bem assim, né? Foi um jogo mais... Ninguém quer perder em primeiro lugar. Ninguém quer perder. Quando o Flamengo ganhou, eu sei que era jogo em casa, mas do Palmeiras no Maraca, aí foi um jogo do Flamengo que não deu espaço pro Palmeiras. Desde o primeiro, segundo ali, jogo bom, o Palmeiras também começou apertando tudo. Maracanã, né? Maracanã, tem a diferença. Exatamente. Só que, na minha opinião, se o Felipe Luiz quiser surpreender o Palmeiras, não é ficar numa postura reativa, e eu não acredito nisso. Não, o Flamengo não tem Flamengo postura reativa. nunca viu o Flamengo. Assim. O Palmeiras, sim. O Palmeiras se adapta. Ele isso. sabe propor, mas ele sabe jogar de forma reativa. Contra o Bayern, o Flamengo não foi reativo, vai ser reativo contra o Palmeiras. Entendeu? Final de Libertadores, mano, vai ser jogo truncado, jogo feio. Me fala um jogo bonito de final de Libertadores. São Paulo 4 no Atlético Paranaense. O Grêmio. Mas eu tô falando de um jogo. Foi um show. Eu tô falando de um jogo. 2017, Grêmio Lanús. Grêmio Lanús 3-1, amassou Corinthians e Boca, gol do 2019, cara, River Plate Flamengo, foi um jogaço. Não tem. Porque ninguém quer perder, ninguém quer fazer o Mas ontem, Edu, o Abel já deixou claro que jogadores que eram titulares com ele não são mais Felipe Anderson e também o Aníbal Moreno, que aliás foi muito mal no lance do pênalti. Não dá. Então, de repente, aquela história, a gente pode ver alguma coisa diferente mesmo. Ele vai ter que fazer alguma estratégia, porque todo mundo só falava da dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flamengo não vai contar com o Pedro, mas vai contar com o Bruno Henrique. Nhoque. Por isso
isso que ele deixou o Fux, Ele não aguenta, ele não aguenta. Eu acho que vai 3 zagueiros. Por isso que ele deixou o Fux. O Fux vai jogar como um volante, como um terceiro zagueiro. Gente, o Palmeiras está definido. A escalação tá pronta. Ele tem o Alan também, né? Então, é o plano. Esse é o time. Mas eu acho que ele pode surpreender no goleiro. Vai mudar o goleiro? Não, se o Everton estiver à disposição, não sei se ele vai abrir mão. Porque ele saiu até do banco ontem. O Everton estava, inclusive, relacionado para estar presente no banco, e até foi retirado. Agora falando sério, eu não consigo, apesar... O Flamengo, na minha opinião, entra como favorito e tá jogando mais bola no momento. Sim. Mas eu não desacredito de jeito nenhum do Palmeiras. É legal ficar em cima do muro. Não é em cima do muro. Eu aprendi. Você tá em cima do muro, aquele que divide o Palmeiras e o São Paulo. Eu aprendi com a melhor apresentadora do país, Renata Fã. Muito obrigada, que você tem mas que aprender com seus erros. E o senhor Careca também deveria ter aprendido. Esse aqui Não deve precisar daqui quando o Palmeiras tomou da LDU. Não. Aí chegou aqui, o Palmeiras foi e virou. É um jogo, pô. Gente, dá pra dizer que tem favorito na decisão O Flamengo é muito favorito. Favoritaço. Num jogo só. O Flamengo é favoritaço. O maior burro é aquele que não muda de opinião. Mas eu não vou mudar. Deixa eu te falar. Quando eu falei de final, é Como final é que é, única, Capela? Osgar. Não, O São Paulo nunca jogou a final única, nem o Corinthians jogou a final única. Então não sabe o que é. Muito bem, nação, separei aqui pra vocês a segunda parte do Jogo Aberto da Band com os debates, somente os melhores momentos. Pulei ali aquelas partes que não fazem falta, tá bom? E aí, pra você, tem favorito na final da Libertadores? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Flamengo ou Palmeiras? Cara, o Flamengo chega no melhor momento, né, galera? Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras ganhou 2 pontos pelo Campeonato Brasileiro, perdeu 13. Já o Flamengo abriu 5 pontos de vantagem para o Palmeiras. O Flamengo que tinha 3 pontos atrás do Palmeiras lá 3, 4 rodadas atrás. Então o Flamengo se recuperou muito bem e está com a mão na taça, né, cara? O Flamengo, se vencer o Ceará, dia 3, quarta-feira que vem, dia 3 de dezembro, será campeão dentro do Maracanã. Olha que maravilha, que beleza, que enredo maravilhoso. Já pensou o Flamengo campeão no sábado da Libertadores da América, conquistando aí o tetracampeonato, cara, um título histórico gigantesco. Já pensou, cara, em cima deles? E daí na próxima quarta vence também o Brasileiro. Vai ser muito insano esse fim de ano, né, galera? Tamo juntos, deixa o like pra ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tô muito confiante, Mengão será campeão. Valeu, fui!